A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, Nancy Pearcey. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que posso fazer ilações, comparações para com a política do dia, cultura ou eventos da atualidade. Também não reproduz as opiniões e pontos de vista da autora, e nem substitui a leitura da obra no seu todo. No dia dessa gravação, celebra-se o dia de São Roque. Esse santo nasceu na França no século XIV. Ele era rico e seu pai era o governador. Aos 20 anos, após perder os seus pais e se tornar herdeiro da fortuna familiar, ele vendeu tudo e distribuiu entre os pobres. E depois peregrinou a pé para Roma. E bem nessa época, a peste negra assolava toda a Europa, e ele então se dispôs a cuidar dos doentes nos hospitais. Conta-se também que, ao orar pelos moribundos e pobres enfermos nesses locais e fazer o sinal da cruz, muitos deles recobravam a saúde. E teve também casos em que certos vilarejos ficaram totalmente livres da peste após São Roque simplesmente passar por lá. E assim então, nós dizemos: São Roque, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A autora é formada em teologia, filosofia e é escritora, professora, colunista de notícias em revistas e sites cristãos pelo mundo. É muito conhecida internacionalmente por sua grande eloquência e erudição na defesa do design inteligente, da guerra cultural e da batalha espiritual. Também é palestrante e viaja ao mundo compartilhando sua enorme sabedoria com cristãos e pessoas em todo o mundo. É evangélica presbiteriana, respeitada e admirada em todo o ambiente cristão contemporâneo. E a razão de ser desse livro é colocar os pingos nos is, digamos assim, quando se trata de homens, masculinidade, relações sociais e cultura moderna. E para início de conversa, Nancy Pearcey argumenta que é falsa e tendenciosa a acusação da mídia e dos movimentos sociais e culturais ideológicos de nosso tempo de que o homem ou a masculinidade é tóxica. Para ela, o problema surge quando os homens absorvem um modelo cultural baseado na conquista sexual, na irresponsabilidade, na negligência. Mas isso não significa que o homem seja naturalmente mau ou defeituoso, muito menos machista, misógino ou coisa desse tipo. E a autora então disserta que, mesmo nos casos que há violência, agressividade ou exploração da parte de um homem, esses comportamentos em específicos, ou aquele sujeito em particular, é ele que deve ser condenado e não toda a classe de homens e meios que envolvem direto ou indiretamente a masculinidade. Essa ideia de que masculinidade é estruturalmente opressiva ou abusiva é uma estratégia de guerra cultural para sabotar os valores cristãos ocidentais e derruir as bases civilizacionais do mundo atual. E já no capítulo 1, Pearcey apresenta sua tese do porquê não podemos odiar os homens. E ela delibera que a hostilidade contemporânea contra os homens é uma generalização absurda e ideológica. A masculinidade em si mesma não é intrinsecamente perigosa, afirma ela. E, nessa visão, a cultura secular distorcida pelo pecado corrompe os modelos de virilidade, introduzindo a imagem de dominação, opressão, essas coisas. E nesse diferencia entre homem real e homem bom. E diz que o homem real é um modelo caricato criado pela mídia, pelos filmes enviesados sobre valores da esquerda política e pela constante propaganda negativa de grupos ideológicos progressistas, como os movimentos feministas, LGBT. Já o homem real projetado pela cultura moderna e seus meios de propaganda e marketing é aquele que prova sua masculinidade por força, sucesso, conquista, agressividade e controle. Mas, em contraste, o homem bom que Nancy Pearcey apresenta como o modelo ideal é aquele que demonstra maturidade por amor, fidelidade, coragem, autocontrole, proteção, sacrifício. Ao mesmo tempo, Nancy reprova o termo homem de verdade, que também, segundo ela,
é usado no debate público por pretendentes a controlar o discurso de ambos os lados do espectro político, direita e esquerda, cada um dando ao termo sua própria concepção do que significa. Mas, via de regra, homem de verdade evoca estereótipos negativos, normalmente contaminados por sentimentos de vingança, frustração, dor, inveja. Todavia, a expressão homem bom, segundo Nance, remete e inspira virtudes e também responsabilidade moral, mas compatíveis à atual conjuntura e necessidade da sociedade moderna. E nessa esteira de acusações e apontamentos de um para o outro, de conservadores e progressistas, ganha cada vez mais força os discursos que acusam a masculinidade de ser tóxica. Predomina no imaginário coletivo e opinião pública a ideia de que a masculinidade é fonte de opressão e misoginia. E é daí, conclusão dos que dirigem as leis no país, de que é preciso acabar com a masculinidade. Não necessariamente eliminar os homens, mas diminuir ou esgotar a carga masculina, digamos, de sua natureza. E com isso vem mudanças alimentares, ou em produtos alimentares, melhor dizendo, para introduzir substâncias que afetem a testosterona, como a soja, por exemplo. E graças aos estereótipos culturais que difamam os homens e ensinam as mulheres a terem medo deles, é cada vez maior as táticas e estratagemas para diminuir o instinto masculino, os atributos mentais e também os hormônios que regulam a postura e iniciativa masculina. E tudo, claro, acompanhado por intensa campanha de desqualificação da heterossexualidade. Vede como filmes e novelas, para citar esse exemplo, buscam apresentar ao público modelos de homens fracos, indecisos, emocionalmente frágeis, e esses homens vestidos de saia, com maquiagens sensíveis, que choram por tudo, é que são expostos como o padrão ideal de masculinidade. E as novas gerações de meninos estão crescendo, sendo bombardeados por esses protocolos alimentares e de marketing. E o resultado é uma safra de homens frouxos, preguiçosos, moles, confusos, incapazes de qualquer coisa, ou seja, homens disfuncionais e socialmente estéreis. Nesse, então, denota que essa tendência cultural se especializou em responsabilizar os homens coletivamente por todos os males da sociedade. E, por consequência, esses rapazes vão crescendo, aprendendo a sentir vergonha de sua identidade. E isso numa idade em que sequer eles sabem ainda como exercer a masculinidade. E outro ponto também apontado pela autora, e muito importante, é a acusação bastante pertinente de que os meios de divulgação cultural, TV, cinema, livros e escolas exaltam, que são, claro, os modelos masculinos negativos como bandidos, usuários de drogas, e depois vão recriminar os homens quando veem na sociedade cada vez mais homens imprestáveis, agressivos, egoístas, maus. Nesse sentido, os homens dessa geração são frutos da ação da mídia, daqueles que possuem voz pública e, claro, dos operadores políticos e culturais. Mas, por outro lado, Nancy Price defende que homens comprometidos com a fé tendem a ser maridos e pais mais presentes, amorosos, responsáveis, ou seja, o oposto. E ela recorre a pesquisas sociológicas como a do sociólogo Brad Wilcock para argumentar que a prática cristã pode favorecer a estabilidade familiar, também a paternidade, a ética sexual e diversos outros pontos. Mas, nesse aspecto, Price faz distinção entre o cristão nominal e o cristão autêntico. O nominal, na percepção dela, até se identifica culturalmente com os valores e mensagem cristã, mas não se põe em compromisso com aqueles valores e doutrina. É como a maioria dos artistas de TV ou da música, por exemplo. Eles falam que acreditam na Bíblia, faz participação musical junto com cantores evangélicos e até confundem o público cristão, achando que se converteram. Porém, logo em seguida os vemos praticando as mesmas coisas não cristãs que sempre praticaram. Os jogadores de futebol, por exemplo, são, uma amostra grátis, digamos, disso.
E há os cristãos comprometidos ou praticantes, que são aqueles que de fato são interessados em ordenar suas vidas de acordo com os princípios do cristianismo. E são esses que, na condição de homens, buscam exercer responsabilidade e liderança familiar, sem tirania, e participam ativamente da criação dos seus filhos. O que está muito longe de ser uma masculinidade tóxica. O fato concreto, de acordo com Nancy, é que a fé cristã, quando vivida coerentemente, pode corrigir comportamentos sociais destrutivos, incluindo aquilo que as feministas chamam de machismo tóxico, né? Ou heteronormatividade, sei lá. E assim Pierce avança na sua argumentação, defendendo o conceito de que o homem é o cabeça do lar. Só que isso para ela não quer dizer superioridade, dominação ou direito de controlar as mulheres e filhos. Ser o cabeça de um lar, segundo ela, significa responsabilidade, cuidado e serviço. Ao ser instituído como o cabeça, o homem recebe de Deus uma missão ou incumbência de proteger, de amar e de buscar o bem-estar de sua família. A autoridade cristã do homem é diretamente proporcional ao serviço que ele presta à sua família, segundo esses critérios, né? E quando, portanto, o homem recebe de Deus o poder e autoridade sobre a mulher e filhos, não é para se tornar dono deles ou escravizá-los, nada disso, mas para cumprir ou ter a capacidade de realizar essas tarefas, que é amar, cuidar e protegê-los. E nesse também explica que o conceito de submissão na Bíblia é diferente do sentido secular. Culturalmente, esse termo possui a conotação de controle e poder, mas, da perspectiva bíblica, quer dizer colaboração, cooperação e responsabilidade mútua. E ela vai então recorrer aos fatos históricos americanos em específico para exemplificar tudo o que ela disse até aqui. Ela baseia-se na ideia ou imagem dos pioneiros puritanos do país na época colonial para contrapor o estigma social de que é posto, né, sobre o homem na era moderna, de que eles são agressivos, dominadores, opressores. E para Pierce, os pioneiros da América estavam mais próximos do perfil que Deus estabeleceu para o homem. Ou seja, indivíduos dotados de senso de honra, de dever, disciplina, dedicação ao trabalho, responsabilidade comunitária. Para os primeiros colonos, também chamados de puritanos, um homem tinha a obrigação e o dever de ser trabalhador, sustentar a família, cumprir suas promessas, ajudar na proteção da comunidade, controlar seus desejos e impulsos e colocar o dever acima do prazer pessoal. Ou seja, em outras palavras, a força masculina deveria estar subordinada ao autocontrole e disciplina. O homem ideal, vai então dizer nesse Pierce, não era aquele que possuía poder, riqueza ou sucesso, mas o que tinha a determinação de viver com responsabilidade perante Deus e sua família e também sua comunidade. A fé puritana da época dizia que o homem não podia separar sua imagem pública de sua conduta privada. Ele deveria ser honesto, fiel e íntegro, fosse em casa, fosse com sua família, no seu trabalho ou em qualquer lugar que ele estivesse. E a conclusão é que a religião não apenas afirmava a autoridade do homem, como também lhe impunha deveres e limites sociais. E é essa a forma de masculinidade que Pierce reivindica para o homem atual, em total contraste ao que o mundo moderno preconiza para o homem ou o acusa de ser. E, no cenário atual, a melhor concepção que se faz de um homem é dele buscar o sucesso pessoal, o prazer e a liberdade. Mas que mesmo esses atributos, segundo a mídia e a opinião pública, são raros de se ver, já que os homens em geral estão mais absorvidos pelo que há de pior, que é ganância, violência, agressividade e maldade. Mas, contudo, essas características não se aplicam ao homem mais do que à mulher. Em quaisquer medida que for achado essas deficiências de caráter nos homens, também os acharão nas mulheres. Porquanto essas são declinações do caráter e não do gênero. O pecado não escolhe o sexo da pessoa. Ele entra e domina todos os que derem lugar. Ele é simples assim.
Contudo, o caráter moral e a força masculina são aspectos que também devem estar associados à masculinidade, em lugar da concepção moderna de masculinidade que projeta sobre o homem uma forma desvirtuada e negativa. E contra justamente essa visão moderna da masculinidade é que a autora responsabiliza a industrialização como pivô da descaracterização do valor e do ser homem. Com a ascensão do trabalho moderno, né, segundo a autora, os homens tiveram de passar cada vez mais tempo nas fábricas em detrimento do tempo que passava antes em casa. E o seu papel financeiro, ou seja, sua capacidade de prover sustento à sua família, foi deixando de ser uma de suas várias atribuições para se tornar todo o significado de ser homem. O valor do homem, diz então a autora, passou a ser medido cada vez mais por sua produtividade e por sua renda. Se antes o ideal do homem era ele ser virtuoso, na modernidade o ideal é ser bem-sucedido. E nessa lógica, superar concorrentes, obter status e aumentar cada vez mais a sua renda se transformou no padrão e no símbolo do que é ser homem de verdade. E à medida que as mulheres também perceberam esse jogo, passaram a usar isso em seu benefício próprio, seu benefício egoísta, e a cobrar que o homem tenha esses requisitos para conquistá-las. E, inevitavelmente, os homens aceitaram a troca e passaram a competir economicamente para ter a companhia e validação da mulher. Com isso, fez do fato financeiro e social sua medida de valor pessoal. E a partir daí, toda a sociedade passou também a vê-lo assim, a enxergar o homem por essa lente, retroalimentando esse ciclo vicioso onde cada homem é o que tem e vale tanto quanto aquilo que conquistou. Se ele tem posses, fama, seguidores nas redes sociais, para ser mais atual, ou se tem dinheiro, ele então é um grande homem. Mas se possui pouco dessas coisas, então ele é um homem de baixo valor no mercado sexual dos relacionamentos amorosos. O resultado mais visível e imediato disso é todos julgarem que ser homem é pagar as contas. Inclusive o próprio homem passou a pensar assim também. E aqueles pressupostos que antes formavam a identidade do homem foram jogados para o segundo plano, que eram valores como presença, formação moral, afeto, participação. Tudo isso deu lugar à competitividade, racionalização, à agressividade físico-psicológica. E ainda pior, se o homem não consegue se destacar nessas características que, na verdade, são negativas, ele próprio se sente um fracassado. Porém, contra tudo isso, a autora vai defender que ser homem é também desenvolver ternura, coragem, responsabilidade e disciplina. E sem isso, os homens sempre atuarão no ambiente social muito abaixo do seu potencial e perderá o vínculo com sua própria família e círculo social, pois deixará de ser amado e admirado pelo que ele é, só lhe restando ser notado pelo que proporciona à sua esposa, aos filhos e, em última instância, ao seu meio social. E no momento em que acharem que sua contribuição econômica não é o bastante, então lhes desprezarão e o afastarão de seu lar, de sua família e também do seu ciclo social. Concomitante, junto a esses fatores, se sobrepõe o seguinte desígnio. Se os homens são tão problemáticos e tóxicos, isso da perspectiva cultural vigente, né? Então, só resta às mulheres reeducá-los, civilizá-los, corrigir a natureza desses homens decaídos. E dessa premissa é que nasceu a oposição feminista aos homens e o projeto de transformar a masculinidade tóxica numa masculinidade progressista, que na prática é afeminar os homens, simples assim. A princípio, tentou-se usar para isso, né, para corrigir, consertar, civilizar os homens. Tentou-se primeiro usar a estrutura do casamento para domesticar esses homens. Os homens então foram sendo ensinados a chamar as suas mulheres de rainhas do lar, incutindo neles a mentalidade de que
eles são subservientes à sua rainha, ou seja, mulher, a dona do lar. E o marido tornou-se alguém que depende da esposa para se organizar a vida. E ele só poderia então ser feliz se sob a influência dessa rainha, dessa dona do lar, da figura da mulher. E então, outro fenômeno passou a ocorrer, que é o homem assumir uma identidade totalmente atrelada ou dependente da mulher. Ele se sentia alguém responsável e digno de respeito à medida que tivesse uma esposa e filhos. Se ele tivesse solteiro, se constrangia diante da sociedade e logo cedia aos apelos de seus familiares, família, né? Os seus amigos, o seu meio social, para que armasse uma companhia, uma companheira, uma rainha do lar. O homem tem de ter uma mulher para cuidar dele. Quem nunca ouviu isso por aí? Quem nunca ouviu isso dos seus familiares, do seu papai, sua mamãe, dos seus amigos no trabalho? O problema é que essa concepção da mulher como rainha também é fraudulenta e não agrega nada a nenhum dos dois, nem ao homem nem à mulher. As mulheres, assim como os homens, devem ser vistas como seres humanos normais e pecadoras, com virtudes, com defeitos, todo o pacote completo, assim como os homens. Colocá-las num pedestal moral, como a mídia e a cultura faz, dizendo, né, ou insinuando, ou ensinando-as que elas devem civilizar o homem, corrigir o homem, coordenar o lar e etc, etc, porque o homem sozinho, sem a figura da mulher, não é nada, etc, etc, etc. Isso produz uma deformação moral no caráter delas e as faz incapazes de amar e admirar o homem pelo que ele é, porque ela vai ver o homem a partir da lente de superioridade, aonde a mulher é algum ser de luz e o homem, pobre coitado, é um ser dependente de mulher. Então elas passam, ou passaram, porque isso veio ocorrendo, né, no decorrer dos anos, vender o afeto delas só dando atenção e sexo aos homens, se eles passarem no teste de se tornarem escravo perfeito, que são justamente aqueles homens dispostos a concordar em tratá-las como deusas e rainhas empoderadas. Qualquer homem que tratar uma mulher como uma mulher normal, com virtudes e defeitos, com erros e acertos, vai ter poucas chances no mercado do relacionamento amoroso. E é por causa disso que muitas e muitas mulheres se comportam como fiscais dos seus maridos, regulando tudo na vida deles, a roupa que vestem, que programação farão no final de semana, onde passarão o feriado, Natal, Ano Novo, as férias, ou que tipo de carro o homem vai comprar, enfim. O homem, ao lado delas, não são donos dos seus próprios atos, nem da sua renda, nem do seu dinheiro, nem das suas decisões. Eles precisam ser validados pela aprovação da mulher se quiserem que elas permaneçam ao lado deles. Senão é divórcio, tipo assim, pois elas são rainhas, né? E rainhas mandam em tudo. E não bastasse essa tragédia da vida a dois, além da mulher para controlá-lo e domesticá-lo, há também a figura do Estado, que em parceria com a mulher, vê os homens como inferiores e usam as instituições sociais para doutriná-los e reduzi-los a escravos úteis afeminados. E não obstante, essa caricatura cultural só pode ser corrigida pelas virtudes que a vida cristã é capaz de proporcionar, tanto ao homem quanto à mulher. E nesse príncipe vai reforçar que o feminismo foi e ainda é um dos principais responsáveis por destruir a imagem do homem e criar essa desestrutura familiar na qual homem e mulher se comportam mais como inimigos do que como cônjuges e parceiros. As críticas que as feministas fazem ao patriarcado e ao machismo estrutural, toda essa conversa fiada, são na verdade projeções irreais de mentes perturbadas e necessitadas da presença de Deus, que é a condição a qual muitas mulheres estão atualmente. E todos os efeitos da campanha feminista contra os homens, na percepção e apontamento da autora, no decorrer dos anos, tem como um maior deles o fenômeno da domesticação dos homens. E é sobre isso que ela trata o capítulo 7 do livro, onde demarca o século XIX como o start no movimento de difamação e de remodelação do homem a partir da crítica à masculinidade. E desse ponto em diante, os homens
segundo ela, foram etiquetados socialmente como brutos, problemáticos, necessitados, portanto, de uma reforma psicológica. E, é claro, as mulheres que receberam a outorga moral, vamos dizer assim, de prover essa transformação nos homens. Nessa perspectiva, vai declarar a autora, as instituições governamentais, sociais e os meios oficiais de comunicação deram à mulher a legitimidade para corrigir a conduta masculina. Homens já não eram capazes de escolhas morais sóbrias e equilibradas. Eles dependem da esposa, da mãe, da avó ou da professora, num contexto assim mais amplo, para corrigi-lo, para aprumá-lo diante da sociedade. E dessa conjuntura é que nascem expressões depreciativas aos homens, ou que sugerem, que os homens só se completam se tiverem uma mulher ao seu lado. Dizeres como, por trás de um homem de sucesso, há sempre uma mulher, querendo significar que o homem sem uma mulher é um incapaz, algo desse tipo. E, nessa visão, o feminismo ensina que as mulheres são moralmente superiores aos homens. E embora a autora seja até complacente em certo ponto ao movimento feminista, como se, quisesse pagar um pedágio ao feminismo ou algo assim, mesmo assim, ela busca equilibrar a balança, ponderando que o tipo de homem que as feministas condenam e acusam de machista, etc., se refere a uma parcela dos homens apenas, e não à natureza masculina como um todo. Bom, quanto a essa postura de Nancy Pearcey, de dar concessões ao feminismo, eu particularmente, essa é uma visão minha, eu considero que todos os frutos do feminismo são maus, porque a árvore má não pode dar bons frutos. O que o feminismo faz é o que a esquerda também faz, que é mentir, enganar, manipular. Para mim, não há nenhuma contribuição positiva no feminismo para a humanidade. O que quer que as mulheres tenham conseguido expressar ou manifestar para o mundo de benefício à sociedade ou a elas próprias que seja, é mérito de mulheres individualmente, que se quer eram feministas, ou foi, em última instância, uma concessão dos homens. Mas se tem um ponto relevante na discussão que a autora traz, no capítulo subsequente, é de que meninos precisam ver homens adultos praticando masculinidade responsável e respeitosa. Isso é importante, por isso eu vou repetir. Meninos precisam ver homens adultos praticando a masculinidade responsável e respeitosa. Mas se, porém, os homens estiverem longe de seu lar por motivo de divórcio ou porque precisam trabalhar ou sofrem de alienação parental, quaisquer dessas coisas absurdas, esses garotos, os meninos, vão crescer sem o contato adequado com a figura masculina e paterna, o que os faz crescer sem referências em casa, indo, por consequência, buscar seus modelos em fontes que não são assim saudáveis, que na verdade podem até ser exemplos negativos. A presença do homem no lar é uma força formativa, vai escrever a autora, e sua função é oferecer base moral, mentoria e um ponto referencial quando se trata de coragem, de determinação, de força, honra, coisas que só homens podem oferecer a outros homens, no caso, aos meninos que estão em formação e em crescimento. Enfim, Nancy enfatiza que aquilo que chamam de masculinidade tóxica não é a masculinidade verdadeira, mas um reflexo distorcido de alguns homens afastados de Deus e entregues ao pecado, mas que não representa a masculinidade e nem condena a maioria dos homens. E ela chama esses poucos homens com perfil agressivo ou sem caráter de bárbaro interior e os classifica como frutos de uma cultura que há muitos anos vem sendo formatada por padrões e viés progressista. O bárbaro interior, diz então ela, é o homem que se deixa conduzir por poder, por prazer, por agressividade. Já a masculinidade cristã é a força submetida ao caráter, à fidelidade e ao autocontrole. E para não ficar dúvidas, vale dizer que a cultura popular promove o bárbaro interior, enquanto que a presença de Deus
desenvolve a moral, o autodomínio e a fidelidade a Deus, ao cônjuge e aos valores da ética cristã. E assim então está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Romanos 3:4. E assim encerra a análise da obra A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, de Nancy Pearcey.